Etiópia, berço da humanidade, terra de reis e profetas, reino das montanhas que tocam as nuvens. Existe um lugar onde a história não está escrita em livros, mas gravada nas rochas, nos rostos das pessoas, nas orações que ecoam há 3.000 anos. Um país que nunca foi colonizado, que manteve sua coroa quando a África inteira se ajoelhava, que guardou segredos de civilizações enquanto impérios caíam ao redor. Aqui, o café não é bebida, é cerimônia sagrada. O calendário tem 13 meses. E o tempo flui 7 anos atrás do resto do mundo. Bem-vindos à Etiópia, onde Lucy, nossa ancestral de 3,2 milhões de anos, deu os primeiros passos que eventualmente levaram toda a humanidade. Imaginem caminhar na mesma terra que viu o nascimento da espécie humana. Sob seus pés, não séculos, mas milênios de história estratificados como camadas geológicas. Este não é país comum da África. Aqui, cristianismo ortodoxo floresce há 1.700 anos, anterior à maioria das nações europeias que se consideram berços da cristandade. Igrejas escavadas diretamente na rocha viva no século XII ainda celebram missas em ge'ez, língua litúrgica mais antiga que o latim eclesiástico. Monges em mosteiros isolados no topo de montanhas inacessíveis preservam manuscritos iluminados há 1000 anos, tesouros de conhecimento em peles de cabra curtidas à mão. A Etiópia é terra de altitudes extremas. Planaltos que alcançam 4.500 metros, onde o ar é tão rarefeito que cada respiração é conquista. Mas também abriga a depressão de Danakil, 125 metros abaixo do nível do mar, um dos lugares mais quentes da Terra, onde o chão ferve e o ar queima. Montanha Simien, muralhas naturais de basalto que se erguem como catedrais góticas de pedra, lar de espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O gelada, único primata que vive exclusivamente em altitudes extremas, com seu peito vermelho característico parecendo coração exposto. O lobo etíope, canídeo mais raro do mundo, apenas 500 indivíduos restantes, caçando roedores nos picos mais altos. E o ibex de Vália, cabra selvagem com chifres curvos majestosos, saltando em penhascos onde um passo errado significa morte certa. Mas vocês sabiam que a Etiópia é a origem da própria palavra café? A província de Cafa deu nome à bebida que move civilizações modernas. Lenda conta que pastor chamado Caldi descobriu café quando suas cabras ficaram energizadas após comer frutos vermelhos de arbusto desconhecido. Hoje, cerimônia do café etíope não é simplesmente preparar bebida. É ritual que dura horas, 3 rodadas servidas com significados espirituais distintos. Os grãos são torrados na frente dos convidados, o aroma enchendo a casa, depois moídos à mão em almofaris de madeira, som rítmico que é música da hospitalidade. A Etiópia tem mais de 80 grupos étnicos, cada um com língua própria, tradições únicas, histórias que remontam antes da história registrada. Os Oromo, maior grupo, com tradições democráticas do sistema Gadá, que inspiraram pensadores políticos modernos. E no sul, tribos como os Mursi, Hamer, Karo, mantendo modos de vida que permaneceram inalterados por milênios. Decoração corporal com argila branca e ocre vermelho, transformando corpos em telas vivas, cada padrão contando histórias de coragem, casamento, guerra. A Etiópia é também terra de fome devastadora e resiliência extraordinária. Secas nos anos 80 que mataram milhões e mobilizaram consciência global. Mas reduzir Etiópia à tragédia é ignorar sua riqueza cultural imensa, sua contribuição monumental para a civilização humana, seu orgulho feroz e merecido. Este é país que derrotou Itália em 1896 na Batalha de Adwa, única nação africana a repelir colonialismo europeu durante a partilha da África. A Etiópia é terra de paradoxos profundos.
Igrejas cristãs antigas coexistem com mesquitas islâmicas históricas. Judeus etíopes que mantiveram fé através de séculos de isolamento. A Etiópia nos convida a questionar o que conhecemos sobre África, sobre história, sobre civilização. Aqui, alfabeto próprio com 251 caracteres existe há 2000 anos. Esta é Etiópia. Não apenas destino turístico, mas jornada através de camadas de tempo, onde passado e presente coexistem, onde tradições antigas enfrentam modernidade rugindo. Vamos então descobrir seus lugares mais sagrados, suas maravilhas naturais que desafiam crença, suas cidades que guardam segredos de milênios. Lalibela e as igrejas escavadas na rocha. No coração do Planalto Etíope, a 1.300 quilômetros de Addis Abeba, existe lugar que desafia a explicação racional, Lalibela, onde 11 igrejas monolíticas foram esculpidas diretamente na rocha vulcânica vermelha, não construídas pedra sobre pedra, mas reveladas removendo tudo ao redor. O rei Lalibela, no século XII, sonhou criar Nova Jerusalém após muçulmanos conquistarem Terra Santa, tornando peregrinações impossíveis para cristãos etíopes. Lenda diz que anjos trabalhavam à noite, duplicando o esforço dos trabalhadores humanos, única explicação para a magnitude da obra completada em 24 anos. Mas engenheiros modernos estudando o local concordam que mesmo com ferramentas contemporâneas, replicar tal feito seria extraordinariamente difícil. A igreja de São Jorge, Bet Georges, é a mais icônica. Vista de cima, cruz grega perfeita escavada a 15 metros na rocha. Para alcançá-la, desce-se por túnel estreito cortado através da pedra sólida, passagem que amplifica batidas cardíacas e expectativa. Dentro, escuridão é quebrada apenas por raios de sol que entram através de janelas cruciformes, iluminando afrescos desbotados, mas ainda vibrantes. O cheiro de incenso de 1000 anos parece impregnado nas paredes, misturado com cera de velas de abelhas e orações sussurradas de gerações incontáveis. Padres em vestes brancas tradicionais, descalços em solo sagrado, ainda conduzem serviços em ge'ez, língua que apenas eles entendem completamente. Visitar Lalibela é testemunhar algo que não deveria existir. Conquista arquitetônica e espiritual que desafia tanto engenharia quanto compreensão secular. Axum e o Reino Perdido. Se Lalibela é coração espiritual da Etiópia cristã, Axum é seu berço histórico, capital de império que rivalizava Roma em poder e sofisticação. Reino de Axum, do século I ao X, controlava rotas comerciais entre África, Arábia, Índia, cunhando própria moeda de ouro aceita internacionalmente. As estelas de Axum, obeliscos gigantes de granito esculpido, alguns alcançando 33 metros de altura, marcam túmulos de reis antigos. A maior estela já erguida tinha 33 metros e pesava 520 toneladas. Rei Ezana converteu o reino ao cristianismo em 330, tornando Axum um dos primeiros estados cristãos, anterior à maioria da Europa. Inscrições em múltiplas línguas, ge'ez, grego, sabeu, demonstram cosmopolitismo do reino, conexões que se estendiam através de continentes. Hoje, Axum é cidade pequena, mas pilgrinos vêm de toda a Etiópia e diáspora mundial para tocar pedras que seus ancestrais esculpiram, para caminhar onde rainhas caminharam, para orar onde reis foram coroados, para conectar com glória que precede qualquer império europeu. Montanha Simien e ecossistemas de altitude. Do legado humano às maravilhas naturais, viajamos agora para o teto da Etiópia, onde terra encontra céu em contato íntimo. As montanhas Simien
Patrimônio Mundial da Unesco, são descritas como xadrez de Deus jogado com montanhas. Escarpas verticais de basalto caem 1.500 metros em abismos que provocam vertigem, enquanto planaltos acima tocam 4.500 metros. Ras Dashen, quarto pico mais alto da África, domina o horizonte, sua cúpula alcançando 4.550 metros. Aqui, ar contém metade do oxigênio do nível do mar. Cada passo é esforço, respirações vêm rápidas e superficiais. Mas recompensa visual e ecológica faz cada fôlego valer a pena. Os geladas, macacos babuínos endêmicos, vivem em bandos que podem alcançar 1.200 indivíduos, maiores agrupamentos de primatas não humanos do mundo. Seu peito vermelho brilhante, ganhando o apelido de coração sangrento, intensifica durante época de acasalamento, sinal visual de fertilidade. O ibex de Walia, cabra selvagem com chifres curvados dramaticamente, salta entre penhascos com graça que desafia a morte. Apenas 500 indivíduos sobrevivem, confinados a estas montanhas, alvos de caçadores até proteção recente. Machos, durante época de acasalamento, batalham em penhascos, chifres colidindo, um passo errado significando queda fatal. Rosas etíopes, flores delicadas florescendo em condições que matariam plantas de jardim, tapetam vales em explosões de amarelo. Caminhadas através da Simien revelam paisagens que mudam dramaticamente com altitude. Florestas de zimbro gigante nas encostas baixas cedem lugar a charnecas alpinas, depois a desertos rochosos de alta altitude. Nuvens fluem através de desfiladeiros como rios invertidos, condensação criando névoas que aparecem e desaparecem em minutos. Depressão de Danakil e paisagens infernais. Das alturas celestiais para profundezas infernais, descemos agora ao lugar mais quente habitado da Terra. A depressão de Danakil, 125 metros abaixo do nível do mar, onde temperaturas médias excedem 50 graus Celsius. Aqui, crosta terrestre é fina, magma borbulha próximo à superfície, criando paisagens que parecem pertencer a outro planeta. Dalol, campo hidrotermal ativo, exibe cores que não deveriam existir na natureza. Amarelo enxofre brilhante, verde neon de ácido, laranja de ferro oxidado. Poças de ácido sulfúrico borbulham, liberando vapores tóxicos, formando cristais de sal em padrões fractais impossíveis. As temperaturas aqui atingiram 64 graus Celsius, limite de sobrevivência humana sem proteção. Ainda assim, o povo Afar vive aqui, nômades adaptados a um dos ambientes mais hostis do planeta. Eles extraem sal há milênios, cortando blocos de planícies brancas que se estendem ao horizonte. Cada bloco é carregado em camelos, caravanas de centenas de animais atravessando o deserto por dias para alcançar mercados. Esta rota de sal é uma das mais antigas rotas comerciais continuamente operadas, inalterada por 1000 anos. Ver caravana de camelos atravessando planícies de sal sob sol escaldante é ver tradição viva, conexão direta com o passado comercial da África. O Lago Assal, corpo de água mais salgado do mundo depois do Mar Morto, cobre área de planícies. Sua superfície cintila com cristais de sal que crocam sob os pés, formações brancas puras que se estendem até o horizonte. Ao redor, formações vulcânicas criam paisagem marciana, cones de escória, campos de lava negra, fissuras fumegantes. Harar, no leste da Etiópia, cidade antiga com muralhas do século XVI, cercando o labirinto de ruelas estreitas. Dentro destas muralhas, chamadas Jugol, existem 82 mesquitas e 102 santuários, densidade religiosa extraordinária. Harar foi centro islâmico quando muito da África Oriental abraçava a fé, emirado independente que comerciava até Índia e Península Arábica.
A cidade desenvolveu cultura única, língua própria chamada Harari, arquitetura distinta com casas coloridas e portas de madeira entalhada. Poetas e eruditos floresceram aqui, preservando o conhecimento islâmico quando outras regiões estavam em tumulto. Addis Abeba e modernidade etíope. De cidades antigas à capital contemporânea, Addis Abeba representa ambições e contradições da Etiópia moderna. Situada a 2.400 metros de altitude, é uma das capitais mais altas do mundo, clima ameno e primaveril. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas chamam Addis de lar, metrópole crescendo rapidamente, arranha-céus subindo ao lado de favelas. O contraste é chocante. Edifícios de vidro ultramodernos refletem barracos de metal corrugado. Mercedes passam por carroças puxadas por burros. Addis é cidade de contradições, aspirações modernas lutando com realidades de pobreza, história antiga informando futuros incertos. Gondar e os castelos africanos. Voltando ao norte, descobrimos que Etiópia guarda surpresas que desafiam expectativas sobre a arquitetura africana. Gondar, capital imperial do século XVII ao XIX, contém complexo de castelos que parecem transplantados da Europa medieval. O Fazil Gebi, recinto real, inclui 6 castelos de pedra, demonstrações impressionantes de ambição e poder. O castelo do imperador Fazilides, construído em 1636, combina estilos arquitetônicos de Portugal, Índia e tradições etíopes. Torres, ameias, arcos, todos em pedra basáltica escura, criando presença imponente que domina a cidade. Por que castelos em África? Gondar estava em encruzilhada de rotas comerciais, necessitava demonstração visual de poder imperial. Além disso, imperadores etíopes viam-se como iguais a monarcas europeus, merecendo residências igualmente grandiosas. O banho de Fazilides, construção retangular cercada por muro, enche-se uma vez por ano durante Timkat, Epifania Ortodoxa. Milhares de peregrinos se reúnem, padres abençoam água, fiéis mergulham em comemoração do batismo de Cristo. A celebração dura dias, cânticos, danças, procissões de tabôs levados de igrejas e retornados cerimonialmente. Gondar eventualmente declinou, quando a capital se mudou para Addis, mas castelos permanecem, testemunhas silenciosas de glória imperial. Concluindo esta jornada através da Etiópia, viajamos de igrejas esculpidas na rocha a vulcões ferventes, de reinos antigos a tribos isoladas. Descobrimos país de complexidade e contradição, onde a história de milhares de anos coexiste desconfortavelmente com modernidade. Onde orgulho feroz em nunca ter sido colonizado coexiste com dependência de ajuda externa. Onde cristianismo ortodoxo de 1700 anos coexiste com islamismo profundo e práticas animistas antigas. A Etiópia não se encaixa em narrativas simples sobre África. Ela desafia, complica, enriquece entendimento. Este é país que deu à humanidade seu primeiro passo, que preservou o cristianismo quando a Europa estava pagã, que resistiu ao colonialismo quando o continente inteiro caiu. Mas também é país de fome, conflito, pobreza, desafios que não podem ser ignorados em celebração de glórias antigas. A verdade sobre a Etiópia é que ela contém multidões. Não pode ser reduzida a estereótipo ou slogan. Deve ser experienciada em toda a sua complexidade, sua beleza e brutalidade, suas alturas e profundezas. Para aqueles que visitam, Etiópia transforma. Ela não é destino fácil, não oferece confortos de turismo empacotado. Ela oferece algo mais valioso. Oferece autenticidade, história tangível, culturas vivas, paisagens que desafiam crença.
Oferece oportunidade de caminhar onde a humanidade caminhou primeiro, tocar pedras esculpidas há 1000 anos, testemunhar fé praticada sem interrupção desde tempos bíblicos, e oferece humildade. Lembrança que civilização não começou na Europa, que história africana é profunda, rica, essencial para entender a humanidade. Que pobreza material não significa pobreza cultural. Que desenvolvimento não é sinônimo de ocidentalização. A Etiópia pede para ser compreendida em seus próprios termos, não medida contra padrões externos. Ela convida visitantes a desafiar suposições, questionar narrativas, expandir perspectivas. E para aqueles que aceitam o convite, recompensa é transformação, retorno mudado, vendo o mundo e seu lugar nele diferentemente. Obrigado por terem viajado conosco através desta terra antiga e eterna, onde passado e presente dançam em abraço complicado, mas belo. Que a Etiópia continue inspirando, desafiando e, acima de tudo, permanecendo fielmente ela mesma, orgulhosa e indomável. Até a próxima aventura nos confins extraordinários do nosso planeta compartilhado.